Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Vocês já sabem, toda sexta-feira tem Varejo Cast News. E esse episódio está excepcionalmente muito recheado, muita informação para você. Bora lá que esse episódio está fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat, Cigam, PayPal. É isso aí, pessoal, começando mais um Varejo Cast News, a sua revista da semana aí para você se atualizar com algumas coisas que estão acontecendo nesse mundo tão dinâmico do nosso querido varejo. E eu e o Caio, né, a maior dificuldade, esses episódios das sextas-feiras, né, Caio, talvez sejam os que trazem mais dificuldade, porque o nosso papel aqui é fazer uma seleção, uma curadoria de notícias que possam impactar positivamente ou negativamente o seu negócio e que você, como executivo do marketing, profissional do marketing, líder aí de alguma empresa, gestor, dono, precisa saber para poder ver como reagir a ela, né, Caio? Então é sempre um desafio, né, meu amigo? Exato, cara, e uma semana conturbada no varejo brasileiro aí, estamos fechando aqui essa semana cheia de decisões do varejo de players. A gente vai trazer para vocês as novidades, não somente o que aconteceu no Brasil, mas também lá fora, algumas rounds aí interessantes acontecendo do varejo, certo, doutor? Então vamos começar do começo aqui, a grande notícia da semana, todo mundo comentando, né, cara? De alguma maneira aqui, todo mundo, grandes especialistas em cafeterias nessa história, seja como consumidores ou tudo mais, mas de fato a notícia aqui, a gente tem que começar esse Varejo Cast News falando da notícia aqui da South Rock, né? A operadora de Starbucks, né, da Subway e da Ítalo no Brasil, que pediu a recuperação judicial. E não é só isso, né, cara? Tem novidades aí nesse round ao longo dessa semana, certo, Doc? Exatamente, meu amigo Caio Camargo. Então, essa notícia aí dominou aí a nossa mídia de negócios, e a notícia mais recente é que a recuperação judicial de urgência, né, de emergência solicitada pela South Rock foi negada pela justiça, né? O que dificulta mais ainda todo o processo de recuperação que está aí nos planejamentos da South Rock. O que me preocupa, né, Caio, a desinformação, porque olhando aí nas redes sociais, do Instagram ao LinkedIn, ao Twitter, ao Threads, as pessoas falam como se fosse o Starbucks, né? Exato. E então é muito importante você não repassar notícias sem antes aprofundar, de ver qual é a fonte, dar uma olhada nisso para não repassar notícias que não são condizentes com a realidade, né? Perfeito. Então, eu tô lembrando aqui de uma frase que eu não vou me lembrar agora quem falou, nem onde eu vi, mas foi recente, que diz assim: você tem o direito de ter opinião sobre os fatos, mas não tem o direito de criar o seu próprio fato, né? Ou seja, muito boa essa. Gostei, o fato é o cara. fato, né, cara? Então, estude antes de compartilhar e antes de emitir sua opinião. Eu me lembro que eu estava no aeroporto de Nova York e tinha uma frase assim: antes de falar, pense. Antes de pensar, leia. Exato. E lembrando também aqui, tá? Também, de acordo com o memorando da própria South Rock, o Subway também tá fora do pedido da RJ. O Subway aí, talvez com alguma saúde financeira aí no meio do negócio, então vale a pena, de fato, ler aí e se aprofundar. E não fica só no round da South Rock. Outras duas notícias que estão chegando aqui fresquinhas nessa história, tá? Mas vale a pena a gente comentar. Houve uma movimentação aqui primeiro do Grupo Dia, né? Que é uma operação espanhola, né? Que já teve aqui parceria com o Carrefour no passado e tudo mais, mas está colocando neste exato momento a operação do Brasil à venda, cara. Então, assim como o movimento do Macro há um tempo atrás aqui, que acabou deixando o país, talvez teremos aqui em breve o Dia também deixando o país. Lembrando, né, Fred, este é um formato do Dia que eles perseguiram um movimento de conveniência, mais somado a primeiro preço. E este movimento de primeiro preço e conveniência, ele não se sustentou tanto até por outros modelos de conveniência, como a Oxxo ou como outras redes ali, Pão de Açúcar e tal, que estão indo para o mercado agora, e isso mudou um pouco o mercado deles, certo, Doc? E a gente pode incluir aí também o Carrefour Express, ou seja, outras empresas entrando também, cada um com sua estratégia, e parece que a do Dia não satisfez aí os resultados ao grupo, né, cara? Bom, e também, somado a isso tudo aqui, a gente ainda tem uma terceira notícia aqui chegando no mercado, que é o movimento da Natural da Terra, pertence a Americanas, e parece que existe uma operação de compra ali próxima. Quem deve estar comprando aqui no Natural da Terra, de acordo com as fontes ali que estão saindo na mídia nesse momento, deve ser o Grupo São Marché avançando ao mercado ali. O Grupo São Marché que está um pouco mais quietinho nessa história. Já teve o Italy, inclusive, embaixo do braço, passou para o South Rock e agora está trazendo talvez o Natural da Terra aqui nesse movimento
movimento. Então, é uma semana de movimentações fortes no varejo brasileiro, né, cara? Movimento gerando movimento, né, meu amigo Caio? Então, são as empresas aí se adaptando a uma nova realidade, algumas saindo de operações, outras chegando em operações, fazer o dever de casa, fazer o básico bem feito e a partir daí avançar fazendo seus movimentos. Seguindo aqui, ainda falando de Brasil, né, cara, uma matéria, algo que a gente já comentou em outros episódios, mas saiu uma matéria bacana aqui também na SBVC, um pouco sobre esse momento de livrarias ali que estão crescendo no vácuo aí da Saraiva e da Cultura, né? Já tinha falado um pouquinho sobre os formatos menores, né, Doc? E a gente teve até conferindo alguma coisa dessa durante a nossa expedição essa semana aqui com o pessoal do Sebrae lá de Rio Grande do Norte, né, Doc? Exatamente, né, Caio? Então, é interessante como algumas pessoas costumam fechar todo um negócio e generalizar tudo. Então, assim, a morte das livrarias, né? Lembra lá para 2014, 13 mais ou menos, o digital vai matar o físico, e aí ficou todo mundo desesperado e tal, e depois viu que não era bem isso. Livrarias a gente tá vendo também que não é bem isso, mas eu acho que é a mesma coisa que a gente já vem falando há um tempo, alertando aqui os nossos queridos varejistas, nossas queridas varejistas, que a loja física ela não morre, mas a loja chata, a loja que não evolui, a loja que só vende produto, ela tende a ter mais dificuldade, pode até sumir, mas o varejo físico e o varejo digital estão aí para conviverem e somarem um ao outro, trazendo muito mais e melhores resultados para os seus negócios e também gerando uma melhor experiência para seus clientes. Então a mesma coisa acontece com as livrarias, né, cara? Então ao invés daquele negócio lá, né, que o próprio artigo da SPVC fala, ao invés aquelas coisas grandes, megalomaníacas, né, enormes, aquelas lojas grandiosas que ou um monte de coisa, a tendência que a gente está vendo com Vila, Travessa, leitura, né, leitura, são tamanhos mais pocket, tamanhos menores, como a tendência do varejo de tamanhos menores, e também um mix mais variado, né, Caio? Que você diminui uma parte do mix, do percentual do mix de livros e você traz papelaria, traz toda essa parte de escritórios, casa e tudo, que isso tem ajudado bastante, não só diminuir as dificuldades, como também fazer com que esses negócios consigam até mesmo expandir, né, cara? Exato, meu amigo. Só pra lembrar, né, tem um case bacana aqui quando a gente fala do pessoal da livraria da Vila. A Vila começou em São Paulo, tinha a primeira loja na Vila Madalena, por isso que a livraria da Vila, né, que era uma loja tradicional, tudo mais. Mas quando ela foi pro shopping, ela abriu inicialmente no JK Iguatemi, no Cidade Jardim, lojas de uma arquitetura fascinante, espaços eram gigantescos, e eles aprenderam com os próprios erros e criaram esses formatos pockets que eles estão conseguindo expandir agora. Então essa é a grande missão do varejo. Talvez a questão não é o formato, o segmento, mas é como se posicionar aí para o seu consumidor, né? E vê como está muito alinhado com o que a gente vem falando já há tempo, e como você gosta de dizer, né, Caio? Quem está acompanhando sempre o Varejo Cash, ele não só tem informação antes, como também ele tem informação relevante para poder tocar o seu negócio no dia a dia. O sócio da Travessa, o Rui Campos, ele fala que a livraria precisa ser raiz, com cada ponto de venda focado na região onde está inserido e o perfil dos seus clientes. E isso é aquele conceito de local que a gente vem falando já há um tempo aqui, né, meu amigo? Exato. E aí a próxima matéria aqui, ela contradiz um pouco o que a gente fala, mas na verdade o papo é que a gente fala que, de acordo com o segmento, outras verdades. A gente está falando do Iguatemi, que vai mexer no mix aqui para inaugurar uma flagship da Tiffany, a exemplo do que a gente vê lá em Nova York, as lojas bem maiores, né? Uma loja que vai para um outro espaço. Isso mostra um outro movimento. Enquanto livrarias estão enxugando, supermercados estão enxugando o formato, aí campo aí para lojas de luxo como a Tiffany crescer ali, ter lojas diferentes, é uma flagship, certo, Doc? Mais uma vez mostra, né? Primeiro, a gente não é dono da verdade e das razões, a gente tem apenas a nossa opinião, nosso ponto de vista, é o que a gente procura trazer aqui no nosso Varejo Cash, inclusive aqui no Varejo Cash, você que está nos ouvindo, não é sempre que eu e meu amigo Caio Camargo que a gente concorda. Nós também temos nossas discordâncias. Isso está muito presente em quem convive com a gente nas expedições, como também nos episódios de podcast que a gente grava ao vivo e em cores com os nossos convidados, que pedem, inclusive, para que a gente não retire do ar, né, Bruno, da Z-Dog? Que a gente não retire do ar os nossos diálogos de discordância, né, cara? Aliás, Z-Dog, lógico que a gente foi conhecer o Z-Dog Temple. Para quem não conhece, na Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, é um dos espaços mais fantásticos de varejo que eu já conheci nos últimos tempos.
pontos, cara. Espetáculo, é uau total lá, vale a pena demais a sua visita. Então, o que acontece é que, mais uma vez, mostra aquilo que a gente sempre fala, não tem fórmula mágica, não tem receita do sucesso, é você experimentar e ver o que funciona para o seu negócio. E aí a gente tem como, por exemplo, o que eu sempre falo, o modelo da Disney, que é um modelo baseado em magia e experiência, e o modelo da Universal, que é um modelo baseado em tecnologia e em, principalmente, simuladores, né? São pegadas totalmente distintas e as duas empresas são bem sucedidas, né? E estão super bem aí, então uma não tenta copiar a outra. E aí, qual é a sua, né? Então a Tiffany está indo nessa, o Iguatemi também está buscando esse público de luxo, essa disputa aí entre JK, Cidade Jardim aí pelo mais luxuoso supermercado. Luxo de São Paulo. O mais luxuoso templo de luxo de São Paulo, né, Caio? É isso aí. Nossa última notícia aqui, nacional, cara, na verdade, olha só, ela vem de um site internacional que chama Rest of World, aliás, né? E ela tá mostrando o case do Uber, que ficou famoso aqui no país, aqui, né? Vendendo cosmético, cara, dentro do carro ali, como uma renda complementar, certo, Doc? Aquele lance de que ele transformou o Uber dele em uma loja móvel, né, Caio? Ele consegue aí fazer uma super renda extra vendendo produtos de cosméticos para os seus passageiros, né, cara? E isso virou notícia, como você mesmo falou, num site que eu adoro, que é o Rest of the World. O cara pensou assim, poxa, eu tenho aqui tanta gente passando comigo durante o dia, por que não, né, Caio? É aquele negócio, né, que eu gosto muito daquele conceito de inovação. Inovação é fazer as perguntas que ninguém está fazendo, né? E não sair simplesmente dando Ctrl+C e Ctrl+V, onde no que as pessoas estão fazendo por aí, né? Tem que se alinhar o seu negócio. Não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer o que o Renan Gimenez conseguiu. Tem várias coisas aí, né, que ajudam, não é? Que ideia bacana, vou fazer também, que vai funcionar. Pode ser um produto, pode ser ele, né? Pode ser o tipo de carro, o tipo de cliente que ele pega, ou seja, nunca é só uma coisa, né, meu amigo Caio? Nunca é só uma coisa, e olha que dado interessante, né? A matéria vai estar aqui na descrição para vocês, a matéria, pessoal, pra vocês acompanhar inteira, mas é legal que o Renan vai falar aqui, né? 80% de sucesso no pitch de vendas, cara. É muito bacana o case dele, ou seja, para cada 10 ele vende para 8, cara. Olha só as oportunidades de quem corre atrás, cara. Diz aí, 80% de conversão. Quem não gostaria? Você que está nos ouvindo aí na sua loja, você que é vendedor, você tem uma taxa de conversão de 80%, você que é dono, que é empreendedor, tem uma loja com uma taxa de conversão de 80%. Quem não gostaria? Próxima notícia aqui vem lá da Folha de São Paulo, cara, que a IA, Inteligência Artificial, foi escolhida como a palavra do ano pelo dicionário Collins, cara, olha só. A gente que falou tanto de IA ao longo desse ano, já estamos aqui em novembro nessa história toda, mas IA se tornou a grande palavra do ano, cara. Olha que interessante. Coloca aí o selo, Yannis. Surpresa para 0 pessoas. É mesmo? Ô, Alecrim, sabe o que foi mais bacana antes da gente fechar essa pauta aqui? Segundo o maior termo, né, que o Collins colocou, era Nepo Baby, cara, que define os filhos de celebridades que assumiram carreira dos pais, cara. Olha só, esse tava fora do meu radar. Cara, confesso que eu nunca tinha ouvido falar Nepo Babies. Esse tava fora do meu radar, mas será que o Dani e o Aline vão seguir a carreira do pai, Caio Camargo? Olha que olhando um pouco do talento da vontade dos dois na câmera é fato. Agora, quem sabe Nepo Baby será um termo pra gente trazer, talvez, num Tendências e Pendências muito breve. Vamos estudar. Sim. Fique lá, confira com a gente. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo.
aí, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Voltando aqui com o nosso Varejo Cast News dessa semana, a gente falou, a pauta tá extensa essa semana. Você que tá na esteira ali, corre um pouquinho mais. E você que tá no trânsito, a gente torce pra ter um engarrafamentozinho um pouquinho a mais ali, só pra dar tempo de escutar o episódio inteiro. Senão vai ter que escutar no elevador também, subindo pro escritório. Mas vamos lá, começando aqui o bloco de notícias internacionais, vem lá do Shop. Lá nos Estados Unidos, uma pesquisa aqui, que é o Consumer Confidence Index, tá mostrando aqui pelo terceiro mês aqui que o consumidor americano tá um pouco mais pessimista, certo, Doc? Isso não é uma novidade, né, Caio? Por causa de todo o cenário. Lembra que a Zero surpresa. Zero surpresa também. O que está acontecendo, isso aí já é anunciado, e a própria Kate Anquetil, da GDR, já fala aí um tempinho dos 3 Cs, do conflito, clima, Covid. Então a gente está com 2 conflitos seríssimos mundiais, né, mundialmente se falando, ainda continua Ucrânia e Rússia, e a gente tem agora Israel, Hamas na Palestina, né? Então tudo isso acaba impactando também. Fora isso, toda a situação que os Estados Unidos está passando, que a gente também vem acompanhando, já foi inclusive pauta de episódios nossos aqui. Então tudo isso tende a aumentar a pressão inflacionária, o empresário ele acaba segurando um pouco, acaba demitindo aqui, ali, controlando, então isso vai afetar preço. E aí com esse pessimismo vem, será que eu vou ter emprego, será que eu vou ter dinheiro? E muitas vezes prefiro me segurar, né? Vamos ver o que acontece e já de olho lá em Nova York em janeiro, né, durante a NRF, pra gente ver em loco como é que vai estar um pouco desse clima de consumo, né, Doc? É isso aí, cara, é isso aí. Eu acho que vai ser como diria Mick Jagger, Mixed Emotions, é uma grande música aí do Rolling Stones. Então eu acho que essa NRF 2024 vai ser Mixed Emotions, ou seja, uma mistura de sensações e emoções muito grandes. Eu acho que para mim um cenário muito ruim, né, cara? Vai ser muito isso. Então a gente vai sair de um painel super animado, vai entrar em outro, vai sair reflexivo, sair em outro, sai reflexivo, desanimado. Eu acho que vai ser Mixed Emotions total. NRF 2024, Mixed Emotions. Seguindo aqui ainda, mantendo no mesmo site, a gente pegou uma notícia aqui pro pessoal do D2C da indústria indo pro varejo, olha que legal, né? Que ao contrário do consumo que tá pessimista, de fato, as empresas que estão investindo, né, em D2C, estão investindo em lojas físicas como caminho pro D2C, ou seja, direct to customer, ou seja, direto ao consumidor, né? O caminho, estão pulando o intermediário que era o varejo, eles estão crescendo. É isso mesmo, Doc? É isso aí. Por isso que a gente tá vendo esse movimento tão grande, né, cara, de mais marcas que utilizavam outros canais apenas e não tinham seu canal direto ao consumidor, né, usando distribuidores, atacadistas ou até mesmo a última milha lá, o varejo, estão optando também por falar diretamente. Inicialmente, né, Caio, a justificativa era muito mais estratégica, né? Estratégia de estar próximo do consumidor, conhecer mais para poder desenvolver produtos, né, para o mercado melhores e tal. Só que agora não é só isso, né, amigo? Agora envolve também comerciais, né, estratégias comerciais para buscar o consumidor diretamente, de uma forma representando melhor a sua marca, falando diretamente com ele, e a gente está vendo esse movimento acelerar. É isso aí, só para o pessoal, nossa audiência aqui entender os números um pouquinho dessa história, esse é um estudo que o Boston Consulting Group é que faz esse estudo, o crescimento dessas empresas D2C, varejo de lojas físicas, né, brick and mortar, nós estamos falando de um crescimento de 9% contra 4% do varejo tradicional americano aqui, então
Então você mostra que o pessoal tá preferindo alguns canais desse aqui. Próxima notícia vem lá da CNBC ou CNBC, como você preferir. A gente prefere falar em português aqui às vezes, cara. Olha só o que tá acontecendo, o reflexo de tudo aquilo que a gente vem comentando com você aqui no Varejo Cast ao longo dos nossos episódios. McDonald's que tem também a rede do Chipotle, né, que é uma rede mais baseada em Tex-Mex, né, cara, Tex-Mex. Eles estão aumentando um pouco os preços do menu, como de forma geral, a partir do momento que o custo hora-homem aumentou aqui, tá em torno de $20, é isso mesmo, Doc? É isso, imagina, era um valor que há pouco tempo era $7,50 por hora, era quanto fazia um funcionário de uma rede como essa, McDonald's, entre outros, né, dos fast foods. Lembrando que nos Estados Unidos as regras são distintas por estado, então cada estado define o seu minimum wage, né, ou seja, o seu pagamento mínimo para os funcionários. Nesse caso, por tudo que a gente vem falando da dificuldade de contratar pessoas para o varejo, para fast foods, entre outras, só teve uma maneira de ser atrativo, aumentando os salários. E aí você sai de 7,50 para 20, é um salário, eu me lembro do ano passado, este ano a gente ter visto em Nova York $17 naquela... Na White Castle, e já era maior do que ele pagava, que era 15 no mercado, era 17. Exatamente. Nova York era 15. Exato, Nova York era 15, o minimum wage lá, eles botaram $17 na White Castle para abrir uma nova loja, então colocaram bem grande lá para atrair pessoas, e a gente está vendo agora a Califórnia indo para 20, para se tornar mais atrativo, porém, isso tem um custo, alguém tem que pagar essa conta, e pelo visto, uma boa parte dessa conta, quem vai pagar é o cliente, né, da Chipotle e do McDonald's, pagando mais pelos seus produtos. E agora tem que ver como essa conta vai fechar, e aí nós não estamos dentro dos números de uma empresa como essa, mas o fato agora tem que olhar como é que fecha, porque aumentando o preço, tecnicamente falando, talvez as pessoas consumam menos, e consumindo menos, temos que ver se essa conta fecha na hora de pagar o custo dessa história. Então, é uma história, capítulos à parte pra gente analisar como vai acontecer, porque não é simplesmente aumentar um, aumentar o outro que resolve. Tem que ver como é que o consumidor compra essa história depois, certo, Doc? Esse é um dos principais fatores, mas tem um outro fator também que tem a ver com essa questão do 3Cs, que a gente já falou aqui, que é o próprio aumento da matéria-prima, né? Então você tem dois componentes aí que não tem como trabalhar, não tem como fazer mágica no varejo. Ainda na CNBC ou na CNBC, como você preferir, a gente já falou sobre isso também no episódio de Tendência e Pendência, quando a gente falou de dupe, que a gente tá vendo um pouco aqui dos shoppings aqui em cima dessa história. Então, ó, com a geração Z, os millennials agora, né, são os maiores compradores dupe. E aí, Fred, como é que tá esse cenário aqui no varejo americano, cara? A gente trouxe um episódio, o Yannis vai botar aqui, né, quando a gente tava falando de dupe e do consumidor zero, de algumas tendências baseadas no estudo da McKinsey, e a gente trouxe duas tendências, o dupe, e para quem não lembra, para quem não ouviu o nosso episódio, vai lá, vai estar no link aqui do descritivo. As pessoas que querem ter produtos bons, mas não conseguem pagar por eles, acabam comprando primeira linha, imitação, inspiração ou falsificação mesmo, né? Falando bem. Ele fala pirata, né? Exato. E aí foi perguntado, né, para a geração Z, e você tá falando aí mais da Millennium, né, da Y, mas foi perguntada se eles se importariam, e 50% disse que não se importaria. E aí eu até levantei aquele ponto, né, que são gerações consideradas ativistas, né? Veja o paradoxo, veja o contraponto que há, né, porque aumenta demais esse consumo. Claro que a gente, mais uma vez, né, eu acho que está transversal esse conteúdo aqui, quando o preço aumenta, e o meu salário não aumenta, eu começo a querer consumir a mesma coisa, não consigo, e aí eu vou atrás, né, de outras alternativas mais baratas, embora pareçam ser, né, daquele ponto. Eu lembro até de uma estratégia bem interessante da Lululemon, que fez uma campanha para você levar o seu dupe da Lululemon para lá, e eles te dariam uma novíssima para que você experimentasse, porque a gente até usou, né, parafraseou o grande Carlos Ferreirinha, paladar não retrocede, né, assim como o bom gosto não retrocede, né, fazendo a paráfrase. Para quem acompanha a matéria, depois olhar no link, né, a matéria começa so-called girl math, então, assim também chamados girl math, que é um outro termo que nós trouxemos num outro episódio, né, que é a matemática da garota, mas você vai lá e dá uma olhada no que a gente falou sobre o termo, também são termos para você estar olhando um pouquinho dentro do seu público, como é que isso está acontecendo no seu negócio, certo, Doc? Certíssimo.
Vamos lá, a nossa próxima pauta aqui vem lá do Verge, né? E aqui a gente tá falando que a Google tá tornando aqui mais fácil a vida dos pequenos negócios aqui, com novidades na plataforma do Google Shopping, certo, Doc? É isso aí, Caio. O Google tem ferramentas como o Google Meu Negócio, o Google Shopping. A grande sacada aqui, né, que o Google quer melhorar os resultados e as vendas dos pequenos negócios é porque você agora pode colocar lá a sua tag, o seu rótulo, colocando que você é um pequeno negócio, porque dessa forma você vai ser divulgado de uma maneira diferente, você vai ser encontrado de uma maneira diferente, ou seja, principalmente focado no que eles chamam de independent stores, ou lojas independentes, lojas menores, que não fazem parte de redes, cadeias. Então é bem focado no pequeno negócio para que ele seja mais facilmente encontrado e com isso daí ele possa também vender mais e vender melhor. E do lado do consumidor vai ser bacana, o consumidor que deseja comprar só de marcas de pequenos negócios, ou seja, ajudar o mercado local, vai conseguir fazer esse filtro também, isso vai ser bem bacana, quero ver isso na prática, cara, tô ansioso para ver. E tem mais, né, nessa levada aí dessas melhorias, ainda tem o lançamento do Product Studio, né, que é uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar os pequenos a, quando subirem suas fotos, dar aquela caprichada, aquela melhorada na qualidade da foto. Filtro, o filtrozinho. Dá um ajuste ali para ela ficar mais bonitinha. Pra gente fechar aqui o nosso Varejo Cast News, uma mudança de rota. A gente falou de tanta gente decidindo tanta coisa, cara. E essa notícia eu achei muito bacana ser trazida pra gente, Alecrim, que a Nike está se alinhando com Deepak Chopra. É isso mesmo, cara? Mudança de rumos da Nike? Olha que interessante, Caio. A Nike é conhecida aí desde o Jordan, né? Junto com o Jordan, de mudar a indústria, né, do esporte, no que diz respeito a patrocínio, grandes nomes representando a marca, né? E a gente vê isso que hoje é muito comum, marcas fazerem parcerias, né, para ser a cara da marca, para ser a inspiração. E aí houve essa mudança, ao invés de mais um atleta, agora um cara que é especialista no bem-estar, o Deepak Chopra, né, que é um cara muito famoso nessa área. É um guru aí do wellness, né, do bem-estar, da saúde mental. E ao invés de você estar focando em alta performance, focando em cuidar da mente e cuidar da alma. Então isso é uma mudança interessante para aliar as duas coisas, né? Que uma coisa é muito melhor com a outra, né? Então eu achei esse movimento da Nike bem interessante, né? Com momentos de atenção plena com Deepak Chopra, né? Então a gente vai ver muita coisa aí agora, né? Para essa questão também da saúde, como praticar. Porque parece aquele lance, né? Vamos praticar esporte para ter saúde. Mas para praticar o esporte, você tem que ter saúde também, né? Exato, então, assim, exato. senão você não pratica, né? Então isso é muito importante. E um Varejo Cast News especial que começou em meio a tempestades e terminou pacificamente com Deepak Chopra. A gente encerra esse episódio hoje, certo, Doc? Certo, só quero agradecer aqui, meu amigo Caio Camargo, algumas pessoas que interagiram com a gente nos nossos últimos episódios, certo? Então, primeiro, eu quero agradecer aqui adivinha quem, Caio, que apareceu depois de longo inverno sem fazer um comentário. Eu até achei que ele estava de mal da gente. Adivinha quem? Não sei. Você quer dar um chute? Você quer dar um chute? Não, futebol não é minha praia. Eu sou péssimo de chute, cara. Camilo Deleles, meu amigo. Então, grande Camilo, isso aí. Camilo andava sumido e ele voltou aqui com o comentário do nosso último Varejo Cast News, né? Falando sobre... Na verdade, o tema é TikTok, falando das compras de final de ano. E aí ele botou lá a nossa revista semanal, Top. Compara o varejo com puxar ferro na academia. Se não houver superação, não há resultados positivos. Ele colocou isso aí pra gente. Camilo, mais uma vez, meu amigo. Valeu, Camilo. Sempre muito bom, meu velho, ter aí os seus comentários, né? Ele também comentou em um outro episódio, né? Falando varejo raiz, que bom. É sempre muito bom ver vocês falando do varejo raiz. Lembrando também do varejo raiz. E, por fim, meu amigo Caio Camargo, a gente tem a Ana Cristina Antunes, que colocou muito inspirador, vários insights para outras marcas no nosso episódio com a Cessi da Granado, né? No nosso Varejo Cast Convida da quarta-feira passada, retrasada. Lembrando que o Varejo Cast Convida desta semana, né? Com o Richard da Aramis e tá simplesmente sensacional. Não deixa de ouvir também. O Yannis vai botar aqui o descritivo. É isso aí, e vem outras novidades ali. Vão ver outras novidades ali. Confira toda quarta-feira, tem um episódio mais bacana que o outro, cara. É isso aí, ó.
Lembrando para você, toda segunda-feira, Tendências e Pendências, toda quarta-feira tem Varejo Cast Convida, toda sexta-feira tem Varejo Cast News, ou seja, 3 episódios para você se manter antenado com tudo que acontece no mundo do varejo. Não à toa, somos top 100 nas principais plataformas ali, certo, Doc? Certíssimo, e com isso, damos fim a mais um episódio do Varejo Cast News. Tudo de bom para você, boas vendas, bons negócios e até semana que vem. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.